B, E e F, ou seja, não tem o D, o que vai acontecer? Ele vai colocar tudo como nulo. Não tem o D, não tem o F. Ele vai colocar tudo como nulo, assim como a gente já cansou de ver. Então, estou criando de novo aqui novamente uma series a partir de uma coluna da data frame, né? Você já aprendeu lá em cima como é que eu seleciono uma coluna. E aqui eu estou fazendo, olha, fazendo uma subtração do frame 3. Olha, eu vou pegar o frame 3, eu vou subtrair a série 3. Desculpa. Aqui eu estou pegando do meu objeto frame, eu estou subtraindo a minha série 3. Só que eu vou fazer essa subtração como? Através dos index. Então, para cada index que ele pegar, ele vai subtrair. E aí a gente chega nesse resultado aqui. Aqui é uma subtração onde ele vai fazer através dos index. Então, é uma forma muito poderosa que a gente tem de fazer os cálculos. Vamos para as funções agora e método apply dos data frames. Aqui a gente começa a entrar num campo um pouco mais, vamos falar assim, que é aplicado para a ciência de dados mesmo. O resto era tudo exemplos e métodos. Tem muita coisa que a gente usa todo dia, que a gente acaba incorporando isso. Então vamos lá. Então aqui eu estou criando meu data frame, né? Que é esse data frame aqui que eu estou imprimindo na tela. E agora eu quero falar assim, tem um monte de número negativo aqui. Ok, o que eu posso fazer? Eu vou pegar do NumPy e vou falar, olha, calcula para mim um absoluto de todos os valores do meu data frame. Posso fazer isso? Posso. E está feito aqui. Faço dessa forma, NumPy, ponto, função absoluta e passo o meu data frame como parâmetro. Ele vai calcular item a item e vai me devolver. Aqui é uma função especial, na verdade é uma função anônima que eu estou criando, que é típico da linguagem Python, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou explicar em detalhes aqui, mas para quem quiser aprofundar um pouco mais, pode me procurar, que é o seguinte, para cada item de um parâmetro X que eu estou passando, você vai falar, olha, calcula para mim, faz o máximo desse item, faz o mínimo desse item, e depois me retorna a diferença entre eles. Então, eu estou criando essa função em tempo de execução. Então, eu estou atribuindo essa função aqui a uma variável chamada f. Se a gente vê o tipo do f, a gente vê que ele realmente é uma função. E eu posso usar o método apply. O que é esse método? Esse método é o seguinte, ele vai aplicar para cada linha que eu tenho no meu data frame, ele vai aplicar essa função, ou seja, para a coluna B, ele vai falar assim, ó, na coluna B, o que eu tenho na coluna B? Eu tenho um monte de valores aqui, ó. Então ele vai pegar, olha, quem que é o máximo do B? Quem que é o mínimo do B? Me faz a diferença, entendeu? Entre o máximo e o mínimo, e me retorna esse valor, é basicamente isso. Eu defini essa função, utilizei o método apply, para poder aplicar essa função que eu criei para o meu data frame. Aí eu vou ter como resultado uma series, onde para cada coluna ele fez as operações na linha. Ele pegou o máximo da coluna, fez o menos o mínimo de cada coluna, fez o cálculo e me devolveu. Mas e se eu quisesse fazer o contrário agora? Em vez de eu ter o resultado por colunas, ele fez as operações em cada linha para cada coluna. Mas e se eu quisesse agora ter o resultado nas linhas, ele fazer a operação por linha? Então vamos lá, eu posso passar para o meu método apply o axis igual a 1 ou, como eu prefiro, axis igual a columns. Por quê? Porque aí ele vai me retornar aquela função para cada linha, ou seja, para cada linha ele vai ver, olha, qual coluna aqui que é o máximo, qual coluna que é o mínimo e qual que é a diferença entre eles. Aqui, nesse método de cima, ele fez as operações para as colunas. Olha, da coluna B, quem que é o máximo, quem que é o mínimo. O máximo é esse, o mínimo é esse. Então, ele fez a operação via coluna. Aqui, quando eu passo
parâmetro axis igual a columns, ele vai me retornar os resultados por linha, agregação por linha. O que eu posso fazer aqui também? Aqui eu estou definindo aqui uma função que vai receber um valor e ela vai me fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que em vez de me retornar uma series formatada, né, uma series que depende desse data frame que eu estou passando, eu vou definir o formato de saída. Vou falar assim, olha, eu quero que ele me retorne, faz o mesmo cálculo, né, onde eu vou ter um mínimo aqui e eu vou ter um máximo aqui, né, como valores da minha series, e os meus indexes eles vão chamar, olha, eu vou ter o mínimo e o máximo. Então, é exatamente a mesma coisa, só que a gente, em vez de fazer o cálculo, a gente está passando os parâmetros, né? Então, ele vai olhar para a minha series, ele vai falar, olha, eu vou aplicar essa função ao meu data frame e eu vou obter esse resultado. Ou seja, quem que é o mínimo da minha coluna B? Quem que é o máximo da minha coluna B? E assim ele faz para as outras colunas também, né? Basicamente é esse o cálculo que ele está fazendo. Então, para cada coluna que ele está recebendo aqui no data frame, ele vai falar, olha, para cada coluna me retorna o mínimo e retorna o máximo. Exatamente isso. Eu posso aplicar isso ao meu data frame, né, com a função apply, né? Existe outra função chamada apply map. Porque qual que é a diferença entre essas duas funções? O apply, normalmente, ele se aplica a uma linha ou a uma coluna inteira. Mas e se eu quiser aplicar a elemento a elemento, né? Então, aqui eu estou definindo uma função chamada format, onde eu vou pegar cada elemento do meu data frame, ou seja, cada valorzinho desse daqui, e vou colocar ele num formato específico, né? Se a gente for olhar o meu data frame aqui em cima, olha, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, várias casas decimais. E eu quero criar uma função para poder formatar todo mundo, né? Então eu posso fazer, olha, para cada elemento do meu data frame, a gente vai formatar ele para 2 casas decimais, que é essa função aqui. Esse percentual .2f é próprio do Python para formatar valores específicos para 2 casas decimais. Então, eu defini essa função, eu estou falando, olha, apply map, para todos os elementos ele vai aplicar essa formatação. Pronto, eu tenho uma formatação feita. Posso também, a partir do meu data frame, eu poder filtrar somente uma coluna e aplicar com a função map essa função de formatação. Posso também. Ou seja, eu estou fazendo um mapeamento aqui. Para cada elemento, ele vai aplicar essa função que eu criei. Isso para uma series, né? Quando você seleciona, a partir de um data frame, você seleciona uma coluna, você tem uma series, aí eu estou usando o método map dessa series que eu selecionei e aplicando o meu format, que é para você poder formatar os elementos, né? Formatar com 2 casas decimais. Vamos falar um pouquinho agora sobre ordenação e ranqueamento, né? Como é que eu faço para ordenar a minha série, né? Percebam que aqui eu estou criando a minha série, só que eu estou passando os índices D, A, B e C, né? Aqui é o meu range 4, que vai me criar uma lista com os valores de 0 até 3, né? O 4 é exclusivo. E agora eu quero ordenar pelo index, mas como é que eles sabem, né, qual que é a ordem do index aqui? É A, B e C, né? Ele ordena por ordem alfabética. Quando o index ele é string, ele faz a ordenação alfabética. Então aqui, se a gente for fazer a ordenação, vai perceber que apesar de eu ter definido como D, A, B e C, ele ordenou em ordem alfabética. A, B, C e D. Esse método sort index. Ele funciona também para data frames, então criei aqui um data frame, né, totalmente desordenado aqui, D, A, B, C da mesma forma, e aqui eu coloquei alguns nomes de colunas também. Coloquei em inglês para a gente mudar um pouquinho, abrir o mindset e entender que a ordenação ela é independente do que está lá. Ele vai ordenar em ordem alfabética, tá?
Então, se eu usar o sort index aqui, ele vai me trazer na ordem correta, mas lembrando que a ordem alfabética, aqui o 1 e 3 é porque o O ele vem antes do T no alfabeto, não é porque aqui é 1 e aqui é 3 não, tá? Então só para a gente abrir um pouco a mente, lembrar, olha, estamos trabalhando com string, quando eu usar o sort index ele vai me ordenar em ordem alfabética. Mas e se eu quiser ordenar as colunas? Axis igual a 1. Já ensinei isso para vocês. Tem vários métodos que utilizam esse axis igual a 1. Ou poderia também usar aqui o axis igual a columns. Desse jeito assim. Eu acho que fica até mais claro. Né? Então, se a gente usar esse axis igual a columns, ele vai ordenar por ordem alfabética as minhas colunas. Né? Percebam que aqui era D, A, B, C, ele transformou em A, B, C, D. Agora, aqui eu quero ordenar as minhas colunas, mas eu quero em ordem reversa. Eu não quero em ordem A, B, C, D. Eu quero o contrário. Eu quero que ele ordene do último para o primeiro. Então, eu tenho esse ascending igual a false, que ele vai falar, olha, ordem ascendente eu não quero. Né? Eu quero que não seja em ordem ascendente, eu quero que ele seja da última letra para a primeira. Tudo bem, ok, é o que ele faz aqui. Aqui a gente viu bastante sobre sort index, né, que ele vai ordenar os index e o nome das colunas, mas a gente pode também ordenar pelos valores. Né? Então aqui eu criei uma série com alguns valores e eu estou usando sort.values aqui para poder criar. Né? Percebam que para poder ordenar a minha série. Né? Então, percebam que ele está ordenando por valor, né? Primeiro é o menos 3, 2, 4, 7, e aqui os índices ficaram correspondentes aos valores. Né? Eu fiz uma ordenação por valores e não por índices. Né? Percebam que quando a gente tem valores NA, os valores NA eles sempre ficam por último, né? Na minha ordenação. Então, sempre quando você for ordenar e quiser trazer os valores nulos para cima, você tem que usar o método, o parâmetro ascending igual a false, porque assim os valores NA vão ficar para cima. Né? Então, novamente, estou criando o data frame aqui, utilizando o dicionário, passando o nome das colunas como chave. Não estou passando nada para os índices, então ele vai criar na ordem que eu criei. Agora, eu quero ordenar somente pela coluna B. Então, como que eu faço? Eu faço assim, olha, sort values by coluna B. Porque aí ele vai pegar a coluna B e vai ordenar de acordo com a coluna B. Então, menos 3, menos 2, 4, 7. Mas se eu quiser uma ordenação dupla, primeiro eu ordeno pela coluna A. Então, primeiro tudo ordenado por A, e para cada valor de A eu vou ordenar o B. Então aqui a gente tem o 0, primeiro em A, e o 1 em A, e depois eu posso ordenar também, para cada valor de 0 aqui em A, ele vai ordenar o B, né, que é exatamente o que eu fiz aqui. Posso trocar ordem, posso passar mais listas para ele ir ordenando de forma sequencial. Às vezes eu tenho mais colunas, quero ordenar para ver isso melhor. Estou criando aqui uma série com alguns valores, estou passando um pouco mais rápido. E aqui, ó, esse método range, aqui, ou método rank, né? O que ele faz? Ele vai falar assim, olha, eu quero a ordenação desses caras aqui, ó. Mas eu não quero trocar a ordem. Eu quero que você me fale assim, olha, quem que é o menor desses caras aqui? Né? Então, assim, ó, aqui o menos 5 ele é um menor. Então, ele é a ordem número 1. Né? Se a gente for passando para o próximo, quem que é o segundo cara aqui? Ó? É o 0. Então, esse cara aqui, o cara de índice número 5, é o segundo item do meu ranking. Né? E se a gente for pegar aqui do 2, a gente vai ter depois o 3, que é o próximo item, que seria o 2. Opa, mas aí tem um 4,5 aqui. O que é isso? Tá estranho, né? 4,5? O que seria o 4,5? O 4,5 seria o seguinte, ele vai pegar o 4 e o 5, eles são exatamente iguais. A gente tem o valor 4 aqui, a gente tem o valor 4 aqui, que seria o quarto e o quinto index do meu ranking. Né? Então, o que ele faz? Ele fala, pô, se eu tenho o mesmo valor, como é que eu vou ranquear isso? Ele faz a média. Então, ele pega o 4 e o 5, faz a média e o 4,5. Né?
Esse é o padrão, tá? Desse objeto rank. Mas e se eu não quiser fazer assim? Eu posso especificar esse método first aqui, né? Se a gente for aqui no Google e colocar, por exemplo, rank pandas, example, né? Se a gente for na documentação, inclusive recomendo que todos vocês pesquisem a documentação, né, a documentação oficial do Pandas. A gente tem vários métodos aqui, né? Então, o método do default que a gente tem, ele faz a média. Ele encontrou 4 e 5 valores são iguais, ele vai fazer a média, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Mas e se eu determinar esse método first, né? Ele vai falar, olha, ele vai olhar lá na minha array, vai falar o seguinte, olha, esses caras aqui, ó, esse 4 e esse 4, eles empataram. Mas como esse está vindo primeiro na array, esse vai ser o 4 e esse vai ser o 5 na ordem. Por quê? Porque o primeiro vai ser sempre exatamente, olha, aqui, ó, o 4, ele veio primeiro. E aí o próximo 4 que ele encontrar na lista vai ser o 5, e assim na sequência, né? E aí eu consigo fazer um ranqueamento da minha série que eu criei. Isso com uma linha de código, tá? Se você usar esse método, ele vai te trazer a média quando eles empatarem. Se você utilizar esse método first, ele vai te trazer sempre o primeiro elemento que aparecer, ele sempre vai ser o menor, né? Então, se ele encontrasse outros número 4 aqui, iriam tudo na sequência, conforme eles forem aparecendo. Mas e se eu quiser também fazer o rank por colunas? Eu posso fazer isso? Posso. Da mesma forma, utilizo o método rank, e aí eu vou passar, olha, eu quero fazer o ranqueamento agora, mas eu quero fazer o ranqueamento por coluna. Eu criei um data frame, e da mesma forma, olha, quem que é da minha linha 1, quem que é o meu maior elemento? É o que está na coluna de índice C. Quem que é o meu... Aliás, desculpa, aqui o rank, ele sempre começa do menor para o maior. Então, na ordem aqui, ó, quem seria o meu menor elemento seria o que está na coluna C. Quem seria o segundo elemento que está na coluna A? E assim sucessivamente. Aqui a gente entra numa parte interessante também. Vou criar um data frame com alguns valores nulos. E aqui a gente pode, por exemplo, assim, olha, eu quero fazer a soma dos elementos para cada coluna. Então para cada elemento da minha coluna, eu vou fazer a soma. Então, por exemplo, assim, ó, qual que é a soma da minha coluna 1? Seria 9,25. Então, ele pega todos os caras da coluna e soma. Quem que seria a soma da minha coluna aqui, que eu nomeei 2? Seria menos 5,8. Mas e se eu quiser o contrário? Eu posso usar o axis igual a column. E se eu quiser, ao invés de ter a soma para cada coluna, eu quiser retornar a soma para cada linha? Basta eu passar esse parâmetro axis igual a columns, que aí eu vou ter a soma para cada linha. Então, para cada linha, ele vai me retornar a soma de todas as colunas. Estão vendo aqui? Da mesma forma como eu tenho a soma, eu também tenho média, eu tenho desvio padrão. Eu posso fazer qualquer cálculo para poder agregar ou linhas ou colunas, né? E aí eu vou trazer esse outro parâmetro aqui para vocês, que é o seguinte, skip NA. Eu estou colocando ele como false para que ele traga os valores NA iniciais que eu tinha, né? Não sei se vocês se recordam, mas eu criei propositalmente aqui alguns valores NA para mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho valores NA e eu trago eles para o meu conjunto de dados final, para a minha agregação final, vamos dizer assim, né? Então, aqui o skip NA igual a false, ele não vai pular os valores NA. Normalmente ele ignora, tá? O padrão do Pandas é ignorar. Mas quando eu estou falando skip NA igual a false, ele está falando, olha, não ignore. Se for NA, traga o valor NA para mim também.
Aqui, nesse outro tipo de agregação que eu tenho, também estou fazendo uma agregação por colunas. Então, olha, me traga o índice máximo para cada coluna. Então, para a coluna aqui eu chamei de 1, onde é que está o índice máximo? Ele está no índice B, ele é o valor máximo. E na outra coluna eu vou ter o índice máximo que está na posição D. Então, essa daqui é uma outra função agregadora. Temos também a soma cumulativa. O que é essa CumSum? Ela vai me retornar a soma acumulada conforme eu for descendo no meu data frame. Por exemplo, em vez de ele me trazer aqui no meu data frame 1.4 e depois 7.10, ele vai me trazer a soma desses caras aqui e depois ele vai somando cumulativo conforme ele vai descendo no meu data frame. Então, se a gente for observando aqui, a última linha é a soma de todos os outros para cima, que deve ser igual à soma da coluna inteira. E esse método aqui, ele traz os valores NA para a gente como padrão. Um método bastante utilizado também que a gente tem de um data frame seria o método describe, que ele vai trazer um resumo estatístico do meu conjunto de dados, né? Então, por exemplo, na coluna 1 eu tenho contagem de 3 valores e aqui eu tenho 2. Por que eu tenho essa diferença? Porque eu tenho valores missing, né? Então, nessa coluna eu tenho 3 valores, nessa coluna eu tenho 2, e aqui ele não está contabilizando os valores missing. Ele está falando, olha, eu tenho 3 valores. É só isso que ele está me informando. Aqui eu tenho uma descrição da média de cada coluna, uma descrição do desvio padrão. Aqui eu tenho o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, que equivale à mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. A gente consegue ter uma visão muito, muito rápida da descrição estatística do nosso conjunto de dados. É bom para identificar alguma inconsistência nos dados. Por exemplo, se eu estiver olhando alguma variável que eu saiba o significado dela, normalmente a gente deve saber o significado. Se eu colocar um describe, eu já consigo ver se eu já tenho valores outliers, como é que está a minha distribuição, se ela está mais próxima do primeiro quartil, se ela se aproxima mais da mediana. Já consigo, olhando os números, já ter uma ideia de como é que ela está distribuída. E se tem valores inconsistentes, né? Por exemplo, se eu tivesse uma coluna de idades e eu encontrasse uma idade, por exemplo, o mínimo de idade negativo, ou o máximo de idade maior que 200, né, o que é impossível, a gente sempre tem que olhar a consistência dos dados antes de fazer qualquer análise, né? Então, aqui eu usei esse método describe para ele me descrever uma série de colunas numéricas, né? Mas e se eu tivesse uma série com valores categóricos, né? O que o describe me retornaria? Ele me retornaria o seguinte, olha, a contagem de elementos que eu tenho, quantidades de valores únicos, quem que é o valor que mais aparece e qual que é a frequência com que ele aparece. Ah, mas aqui você definiu só um, mas eu estou pegando essa lista e estou multiplicando ele por 4, como vocês podem ver aqui. Então, esse cara aqui vai repetir-se 4 vezes ao longo do meu conjunto de dados, né? Eu criei esse exemplo aqui só para trazer para vocês o que acontece quando eu uso o método describe em uma série contendo variáveis do tipo categórica, né? Aqui não faz sentido a gente calcular média, desvio padrão em cima de variáveis categóricas, né, estatisticamente falando, mas sim existem outras métricas que a gente pode levar em consideração. Valores únicos, a moda, né, quem é o cara que mais aparece, qual que é a frequência com que ele mais aparece, né? Basicamente isso. Vamos agora para a parte de contagens de valores e valores únicos, né? Então, de novo, estou criando aqui uma série com alguns atributos categóricos, né? Uma série de letras aqui. A gente pode até perceber que eu criei algumas letras repetidas para a gente ver o que acontece. Estou imprimindo meu objeto aqui, né?
e eu quero perguntar agora, olha, quantas letras eu tenho aqui? Né? De uma forma assim, eu quero saber ó, quantas letras únicas eu tenho. Então, eu vou usar esse método unique, que ele vai me falar, olha, você vai ter uma, duas, três, quatro. Ele vai me trazer uma lista com os valores únicos que eu tenho dentro dessa minha série. Né? E como é que eu faço a contagem desses valores? Né? Por exemplo, quantas vezes o valor A aparece nesse conjunto de dados? Quantas vezes o valor C aparece? Quantas vezes o valor B? E quantas vezes o valor D? Ele vai pegar os valores únicos ou vai falar, olha, cada um desses caras aparece N vezes, né? Ele vai fazer isso para cada um dos valores únicos, né? O padrão desse método, ele é sempre ordenar pela contagem, então a contagem superiores sempre vão aparecer aqui em cima, mas eu posso determinar esse parâmetro sort igual a false para que ele mantenha a ordem inicial que eu havia estipulado dos index, né? Então, se a gente vier aqui, e for fazer uma contagem, o primeiro elemento é o que vai aparecer é o C e assim sucessivamente. Ele vai pegar a ordem em que eles aparecem aqui, nessa lista. Né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu estou criando aqui uma série, estou pegando agora uma outra série que eu estou criando somente com os valores únicos e eu vou comparar. Eu vou falar assim, olha, será que esses caras que aparecem aqui, eles batem um com o outro, né? Eles dão match, eles são equivalentes nessa série? Eu posso fazer isso utilizando esse método getIndexer. Então, por exemplo, assim, eu criei um index, um objeto index, usando os valores únicos que eu haveria criado aqui nessa linha, e aí desse objeto index, eu estou falando, olha, você vai fazer um match para mim. Você vai fazer um match para mim e vai falar, olha, qual valor bate e qual não bate aqui. Estou criando agora um data frame, né, com esses nomes de coluna aqui, Q1, Q2 e Q3, colocando alguns valores aleatórios. E agora eu quero falar, olha, você vai aplicar para mim, nós já vimos esse método apply, ele vai pegar uma função e ele vai aplicar para cada elemento do meu data frame. Então, por exemplo, aqui ele está me falando, olha, o Q1 ele vai aparecer uma vez nessa linha. O Q2 aparece duas vezes, o Q3 aparece três vezes. Quantas vezes eu tenho o Q1 nessa segunda linha? Nenhuma. Aqui eu tenho o Q2 aparecendo duas vezes, eu tenho o Q3 aparecendo três vezes. Então, dando sequência aqui eu criei um data frame, né? Como nós já sabemos, nome das colunas e os valores, os índices vão aparecer como numéricos, começando por 0. E repare, se eu fizer essa operação, eu vou falar assim, aplica para mim, método apply, nós já vimos lá em cima, ele vai pegar uma função e vai aplicar para o meu data frame. Aplica para mim essa função que nós acabamos de ver aqui em cima, o value counts. Né? Qual que vai ser o resultado que eu espero? Né? E aqui eu estou colocando ao final também esse método fillNA, que é para ele preencher os valores nulos com zero. Aqui sim, onde for NA, ele vai realmente substituir o valor NA por zero. O que eu estou fazendo aqui nessa operação? Ele está me retornando um data frame aqui com o seguinte: os índices aqui, agora, eles vão representar os valores únicos que eu tenho dentro do meu data frame. Então, aqui eu tenho os valores únicos 1, 2, 3, 4 e 5. E o que significa isso? Ou seja, aqui o número 1, que é o meu índice, ele apareceu nessa coluna que o 1, ele apareceu uma vez só. Então, se a gente for olhar aqui nessa primeira coluna, o número 1 ele apareceu uma vez só. Agora vejam o número 4 e o número 3.
O número 3, ele apareceu 2 vezes, como a gente pode reparar aqui em cima. Então, ó, o 3 ele apareceu aqui e ele apareceu aqui. E o número 4 aqui nessa posição e aqui. E da mesma forma ele faz para todas as outras colunas. Então, quantas vezes o número 1 apareceu nessa coluna? Apareceu uma vez. E o número 2? Ele apareceu 2 vezes. Vamos conferir? 1, 2 vezes. É esse o resultado que ele está me trazendo, né? E, pessoal, aqui eu vou chegando ao fim, né? A palestra já ficou bastante longa. O que eu recomendo para vocês que estão começando agora? Estudem muito a documentação do Pandas. Aqui eu devo ter mostrado aí pouco menos de 2, 3% da capacidade do Pandas. Não mostrei os métodos de leitura que tem, que a gente tem N métodos de você ler direto de uma tabela HTML, de você fazer uma leitura de um banco de dados. Não era esse o intuito, era trazer uma visão básica, uma visão para quem está começando agora, para quem está dando os primeiros passos com Pandas. Tem coisas muito mais avançadas que a gente consegue fazer com Pandas, como, por exemplo, de repente, plotar alguns histogramas mais elaborados, mais avançados. Tem alguns métodos para você fazer leituras. Imagine que você tem um dataset com 1 milhão de linhas e que você não queira importar tudo isso. O Pandas ele tem alguns métodos para você conseguir importar partes de um dataset e você ir filtrando sem colocar esse dataset inteiro na memória. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa para manipulação de dados, né? Tem inúmeros métodos. O que eu recomendo? Comece pela documentação, vai pesquisando. A documentação do Pandas ela é bastante completa. Pega esse tutorial, faça alguns testes. Eu vou deixar esse tutorial disponível para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aplicar um pouco mais, né, começar a aplicar um pouco disso no trabalho de vocês, fiquem à vontade para me procurar. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.